Irmãos, hoje então retornamos ao estudo nosso na primeira carta de Pedro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 até o verso 19. Como já temos dito, essa carta foi escrita na década de 60 do primeiro século, para os irmãos que moravam na Ásia Menor, a atual Turquia. Foi escrita pelo apóstolo Pedro, que naquela época estava em Roma. E aqueles irmãos estavam passando por tremendas tribulações e dificuldades, estavam sendo injuriados, difamados, caluniados. Alguns ali já estavam sofrendo consequências físicas disso. E por conta disso e por conta dessa situação, Pedro, sabendo disso, escreve essa carta de Roma para a Ásia Menor, uma distância longa, pensar hoje da Itália até a Turquia, naquela época muito mais, para ajudar esses irmãos, apontando a eles quem? Cristo. Ele vai começar a carta apontando para Cristo, contrastando a realidade daquela dor e sofrimento que eles estavam passando, que era momentâneo, com a verdadeira herança que eles tinham já guardada nos céus para eles, por toda a eternidade, por conta da obra de Cristo. E é isso que ele vai fazer no decorrer da carta. E hoje nós estamos aqui concluindo o capítulo 4. O capítulo 4 ele prossegue desde o capítulo 3, trazendo consequências práticas na nossa vida, caso nós de fato creiamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você efetivamente crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, isso não é uma realidade meramente interna, isso vai se refletir na sua vida. E é isso que ele vai dizer nos capítulos 3, e agora no capítulo 4, a gente está encerrando, né? Ele começou, vocês vão se lembrar, já faz um tempinho que eu trouxe a última mensagem, no versos 1 a 6, viver uma vida santa para a glória de Deus de acordo com a sua vontade. Depois, a gente considerou, e ele considerou, que estamos vivendo nos últimos dias, e se vivemos nos últimos dias, qual que vai ser a nossa resposta como igreja? E aí ele vai trazer uma exortação para que nós oremos, vocês lembram lá? Orar, amar e servir. E ele termina agora falando e trazendo mais uma exortação sobre a questão do sofrimento. O sofrimento pelo qual a igreja deve e vai passar por vários motivos, e quais os motivos, e de acordo com cada um desses motivos, qual que deve ser a nossa forma de agir e de pensar. Vamos abrir então 1 Pedro 4, 12, eu vou ler com vocês o texto todo. Acompanhem comigo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E nós vamos seguir essa estrutura. Nós primeiro vamos falar, do verso 12 a 16, do sofrimento como provação. Sofrimento como provação é o sofrimento segundo a vontade de Deus, que nós já falamos algumas vezes, Pedro já falou isso, é a quarta vez que ele vai falar desse tema. É o sofrimento que nós passamos muitas vezes, eu sei que muitos de vocês, eu também já passei, que você olha e fala, eu não sei por que eu estou sofrendo. Não é um castigo pelo meu pecado, por um pecado específico, mas simplesmente é o sofrimento que vem, muitas vezes uma doença, muitas vezes o sofrimento causado por uma outra pessoa, mas não fomos nós que demos causa direta a esse sofrimento. Nós falamos também, vamos falar do sofrimento como juízo, como julgamento de Deus, e nós sabemos, eu sei, e vocês sabem também, que muitas das vezes que sofremos em nossa vida, isso é consequência direta do meu pecado. Simplesmente consequências do meu pecado, e que vem naturalmente como juízo mesmo para o Senhor tratar. Não um juízo penal, no sentido de encaminhar para o inferno, porque se você crê em Jesus Cristo, esse juízo você não vai pagar por conta do que Cristo fez,
mas um juízo que vem para tratar de filhos, como disciplina mesmo. E no fim, o que fazer quando o sofrimento chegar, no verso 19. Primeiro ponto, então, o sofrimento como provação, ou seja, esse sofrimento que nós não demos uma causa direta. Eu não preciso nem falar, mas eu vou falar, vocês e eu sabemos que em nenhuma hipótese, em nenhum olhar que eu dou, em nenhum pensamento que eu dou, eu posso dizer que eu sou absolutamente inocente. Vocês concordam com isso? Porque nós somos todos pecadores. O pecado está tão intrincado em nós que, nesse sentido, não existe inocente. Cristo foi o único inocente. Mas aqui eu estou falando de uma situação mais exposta. Nós estamos falando de situações de pessoas que estão passando por um determinado sofrimento não causado diretamente por um pecado seu. Eu estou andando no meu carro normalmente, um homem bêbado veio, atravessa o sinal, bate no meu carro e mata o meu filho, machuca a minha esposa. Eu vou sofrer com isso? Vou. Eu dei causa a isso? Não. Um exemplo simples aqui, só para a gente entender mais. Então, quando a gente lê, e é interessante, se você vê o verso anterior, o verso 11 desse capítulo, que a gente estudou no último dia, você vai perceber que ele termina com um amém. Ele vai terminar com uma doxologia, com Pedro louvando ao Senhor por aquelas maravilhas que ele havia dito, e ele glorifica a Deus e diz amém. E aí você pensa, parece que a carta vai acabar. Mas ele não acaba a carta, ele não termina a carta, ele prossegue. E aí ele vai prosseguir nesse assunto. Como eu disse, a quarta vez que ele vai falar sobre esse sofrimento. Como a igreja passa por esse sofrimento. Ele falou isso no capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, verso 19 seguintes, no capítulo 3, verso 14. Ou seja, se a gente sabe que a repetição é uma forma de ser didático, de ensino daquilo que a gente considera importante, não tenha dúvida que para Pedro esse assunto era muito sério. O crente sofre. Quem ensina que crente não sofre, que quem sofre é quem não tem fé, mas quem tem fé sempre vai estar rico, feliz e cheio de dinheiro e cheio de saúde, são falsos profetas. A palavra ensina que crente sofre. Jesus Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, nós sofreremos. E isso a gente vai querer entender e tentar entender, olhando para a palavra, o porquê que muitas vezes isso vai acontecer. Então, é comum que crentes, todos nós aqui já tivemos situações assim, crentes que vivem vidas piedosas, sinceras, reconhecendo o seu pecado, mas sabendo que está buscando ali viver a vida do Senhor, nós passamos por sofrimentos. É a doença, é o pecado do outro, daquela pessoa que nós amamos, o nosso filho, esposo, pai, é o pecado da igreja, que nos faz sofrer também, e não foi você que deu causa, mas você está passando e você sofre isso. E naturalmente, qual que é o meu pensamento? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes nós estranhamos isso, nós estranhamos a realidade do... Por que eu estou sendo perseguido? Não fiz nada, eles estão achando ruim lá no meu trabalho porque eu não quis cometer um crime. Que eu não quis aceitar um suborno, estão brigando comigo, estão me expulsando, estou sendo perseguido. Por quê, Senhor? E a gente estranha isso. Bom, não estou falando que isso é certo, isso é errado. Mas a palavra nos diz o quê? Amados, não estranheis. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, a gente vai falar mais sobre isso depois, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O fogo ardente é esse fogo do sofrimento, é a prova, aquilo que nos coloca à prova. Ele vai vir, ele virá, ele já veio para vocês tantas e tantas vezes. Mas quando isso acontece, o texto nos diz, nós não devemos estranhar. Isso não é algo extraordinário, ordinário é comum, extra é fora do comum. Não é algo fora do comum, pelo contrário, isso é esperado. Se você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, de alguma forma, isso é esperado. Se você lembrar, quem que falou isso mais de uma vez para os seus apóstolos? Jesus Cristo. João, capítulo 15, um texto conhecido, só para a gente ler um trecho aqui que é importante que a gente entenda. Muitas vezes a gente está esperando uma vida de muita alegria e paz e satisfação e que vai tudo bem na nossa vida a vida toda agora que a gente é crente. Mas Jesus nunca disse que a nossa vida seria assim. Nunca disse. Pelo contrário, ele disse que se você viver uma vida santa, efetivamente, você vai estar contrário aos poderes do mundo. E isso vai causar estranheza para o mundo e, naturalmente, hostilidade contra você. João 15, 18 a 21. Se o mundo, é Jesus falando, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a quem? A mim.
Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Faz a vontade do mundo. O mundo não vai odiar mais vocês. Se essa é a vontade. Vocês querem ser amados do mundo? Faça a vontade do mundo. É simples. Mas vocês não são do mundo. Ele está falando para crentes aqui. Pelo contrário, eu, dele, os escolhi. Do mundo eu os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus Cristo havia dito: vocês, se andarem nos meus caminhos, serão perseguidos, porque vocês são contra o mundo. Vocês estão contrários ao mundo. Isso vai acontecer, isso é natural. E se você não sabe disso, imagine que você saiba, mas se você não sabe, eu vou te dar um recado. Você não tem controle sobre o mundo. Você não tem controle sobre o que o outro vai fazer para você. Aqui eu não estou nem falando o mundo como sistema maligno, obviamente, isso é muito claro. Mas você tem controle sobre o seu filho? Você tem controle sobre a sua esposa? Sobre o seu marido? Sobre o seu patrão? Você não tem controle sobre nada. Você não sabe o que virá. Nós não temos controle nem sobre o nosso próprio corpo. Então, a doença que vai aparecer de uma hora para outra, nós não temos controle sobre nada. E nós sabemos que vivemos um mundo maculado pelo pecado. Ou seja, tudo que é maculado pelo pecado, manchado pelo pecado, é hostil, é mau. Então, o que nós esperamos? A natureza é tão bela, é tão maravilhosa, é tão linda. Não é isso que as pessoas... É maravilhoso, é lindo. Ontem eu estava no sítio com os primos meus, aí um primo meu foi brincar com o drone, ele se perdeu, o drone caiu no meio do mato. A hora que a gente chegou no meio do mato, que é lindo, belo, a natureza tão maravilhosa e tudo mais, né? A hora que a gente chegou, a gente não conseguiu chegar, 3 metros perto daquele mato, de tanto espinheiro que tinha. Ele falou, perdi o drone, eu não vou entrar ali no meio desse mato. A natureza, ela é hostil a nós. Por causa do quê? Porque Deus fez ela assim? Não, por causa do nosso pecado. Até isso, coisa simples. Então, o fato é esse, nós não devemos estranhar o mal que vem, a dor que vem, o sofrimento que vem, os ataques que vêm. Antes, como que a gente deve agir? Primeiro, não estranhar. Isso vai nos levar a nos preparar para que isso aconteça. Quando a gente sabe que essa sempre é uma possibilidade, a gente não vai entrar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Não, a gente vai entrar sabendo das lutas e dificuldades que vêm. Isso é normal. Quantas vezes eu recebi pessoas que estavam começando no trabalho, lá no meu trabalho, e assim, eu fiquei anos estudando no concurso para passar, fiz a parte mais difícil, agora eu vou entrar, vai ser maravilhoso. Tem muita coisa boa no trabalho, é óbvio que tem, mas tem muito problema, muita dificuldade, muita luta. E se você entrar achando que vai ser um mar de rosas, como eu já vi muitas vezes, a pessoa depois de um tempo queria desistir, queria ir embora. Onde que você vai procurar um lugar que seja um mar de rosas? Não existe. A nossa vida é assim. Então, o primeiro ponto é não estranhar, e isso vai nos levar a estarmos preparados para isso, mas também para que nós fiquemos firmes. Essa verdade é uma verdade que nos traz consolo, realidade, fique firme, persevere até o fim. Em Cristo Jesus, persevere e espere. Sabe quando que essa hostilidade vai cessar? No dia que o Senhor voltar. Vai cessar um dia, mas não vai ser agora e não vai ser aqui, e não há nada que você possa fazer que possa te impedir de passar por sofrimento. Nada. Então, quando você for ensinar os seus filhos, educar, quando você for orar para você mesmo, saiba disso. Senhor, me prepara para o dia mau. Muitas vezes, no dia bom, no dia tranquilo, a gente vive uma vida, está tudo bem, eu não preciso ler, eu não preciso conhecer a palavra, eu não preciso de nada. Mas quando o dia mau vem, às vezes você não tem nem tempo de fazer isso, você não tem nem condições de fazer isso. Então, se prepare no dia bom. Isso faz parte desse reconhecimento de que o fogo ardente destinado a provar a gente não deve ser estranhado. O segundo ponto aqui é o propósito do sofrimento. E nesse texto específico, mais uma vez, Pedro vai trazer o propósito, inspirado pelo Espírito Santo. Qual que era o propósito do sofrimento que aqueles irmãos lá da Ásia Menor estavam tendo naquele momento? Aquele fogo ardente era destinado a prová-los. Eles estavam sendo provados. Nós nem sempre sabemos o porquê do nosso sofrimento, a gente sabe disso, né? Algumas vezes eu sei. Eu bebi muito, bati meu carro e agora eu vou ter que pagar uma conta. E vou ter que pagar uma multa e vou ter que sair da cadeia. Bom, eu sei o porquê que eu estou sofrendo. Mas tem muitas vezes a gente não sabe, simplesmente não sabe. Mas esse trecho, como a gente já disse, ele diz respeito a pessoas que sofrem injustamente. E aqui ele explica um dos motivos pelos quais nós somos
como filhos de Deus, objeto de sofrimento muitas vezes em nossas vidas, para que nós sejamos provados. Por mais que você não goste, fale assim, eu acho isso errado, eu acho isso injusto, eu não acho isso certo. Meus queridos, a gente está olhando aqui para o padrão de Deus das coisas, não o padrão do homem, padrão de Deus. A provação na Bíblia, ela nunca é dita como sendo algo fácil de passar, mas ela sempre é colocada como sendo algo que vale a pena. Veja Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, e aqui esse é um dos textos que fala sobre isso. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Quem aqui quer ser perfeito e íntegro? Todo mundo quer. Quem aqui quer passar por provação? Ninguém quer. É a mesma coisa de uma mãe chegar e falar assim, eu quero muito ter um filho, mas eu não quero passar pelo parto. É um pouco difícil, né? Uma coisa faz parte da outra, é uma consequência lógica da outra. E aqui, a questão da aprovação, por mais que você fique às vezes chateado com a aprovação do Senhor, primeiro, olhe para textos como esse e entenda, o que você quer para a sua vida? Essa vida medíocre, pequena, vivendo aí, desejando o que o mundo fica oferecendo e pensando muitas vezes, nossa, como é chato estar na igreja, lá é legal. É isso que você quer como vida cristã? Você quer uma vida cristã plena, real, em que você consegue, no Senhor, experimentar alegria e satisfação, mesmo quando você estiver passando por provação, entendendo o porquê disso, ou mesmo sem entender o porquê, confiando em Jesus Cristo, confiando em Deus como seu Pai. Se é isso que você quer, meu irmão, então quando a provação vir, se entregue a Ele e reconheça isso como parte da nossa vida. É tão interessante que no nosso dia a dia, a gente entende a provação como algo normal. Então, você pegar aqui, temos alguns jovens ali de 17, 18 anos, que não têm carteira de motorista ainda. Então, possivelmente muitos deles, olha lá, tem um pessoal ali, um apontando para o outro, muitos deles ali estão dispostos a pegar dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro, pagar lá no Detran, fazer horas e horas de estudo e passar por uma prova em que ele pode ser rejeitado ou ele pode ser aceito. Para quê? Para que, ao fim, alguém diga, você está apto para dar um passo a mais na sua vida, que é o quê? Dirigir. Para você ser um advogado, você tem que ficar lá 5 anos na faculdade de Direito. Aí você vai lá, paga uma mensalidade, um valor de inscrição caro, se dispõe, vai lá para fazer uma prova, que se você não passar, você está inapto para ser advogado. Mas se você passar lá na OAB, você está apto. A gente entende como que funciona a questão de prova. Tenta entrar lá no curso de medicina da UEL sem fazer uma prova. Você não vai conseguir, você sabe. A gente entende bem, mas quando o Senhor manda as provas, a gente acha muito estranho. Que estranho, que confuso, eu não consigo entender isso. Não, provas fazem parte. As provas fazem parte para nos confirmar, para perceber e nós possamos compreender se a gente de fato está pronto pelo Senhor nessa caminhada de santificação, que é ser feito cada dia mais parecido com Cristo, se a gente está próximo a dar mais um passo, e dar mais um passo no Senhor, não pela nossa força, no Senhor. Quando a gente olha para os nossos, e aqui, bem entre aspas, os nossos heróis, aquelas pessoas que você olha e você fala, nossa, um dia eu quero ver, né, na glória, Pedro, Paulo, que vidas tranquilas esses homens tiveram. Em algum momento vocês viram eles tendo vidas tranquilas? E nós olhamos para esses homens e falamos, pela graça, que homens, como que eles fizeram isso? A gente sabe, pelo Espírito Santo, mas nós não queremos passar pelo mesmo processo que eles. Então a gente tem que entender isso. Essa verdade, irmãos, ela tem que trazer consolo para nós. Existe propósito no seu sofrimento. Não há sofrimento sem propósito. Não há sofrimento que o Senhor nos inflija, você entendendo ou você não entendendo, em que Ele não tenha um propósito santificador, purificador e visando o seu crescimento. Se você olhar para a sua vida, eu olho para mim, eu vejo os momentos da minha vida que eu mais sofri, as crises, as piores crises que eu passei da minha vida, sempre, depois de algum tempo, eu olhei para trás e eu olhava e pensava assim, parece até que antes daquilo eu não era crente direito. Mas eu não quero passar por aquilo de novo, eu não quero passar por aqueles sofrimentos, é normal isso. Mas, irmãos, foi necessário, é necessário que nós passemos por tudo isso. É tão interessante, e aqui, né, o Pedro que me perdoe, mas eu vou falar um episódio ruim da vida dele aqui. Como que foi que Pedro tentou, ali, lógico, o inimigo estava ali, mas o que Pedro disse para Jesus Cristo?
Não, Senhor, não precisa passar pela cruz. Vamos dar um outro jeito. O que Jesus vai falar? Não tem outro jeito. Né? Arreda daqui, Satanás. Não tem outro jeito, muitas vezes não tem. E nós oramos muito, Senhor, santifica, Senhor, me faz crescer. E quando o Senhor manda, às vezes, a prova, a gente não entende muito bem por que isso acontece. Eu não estou falando que isso é fácil. Aqui eu não estou desprezando a dor. Não é isso. E a dor, quando a gente sofre, a gente tem que ser consolado. A gente falou aqui da nossa responsabilidade como igreja, a gente tem que estar junto, tem que estar perto, mas faz parte, irmãos, faz parte. Eu vou passar, o Marco vai passar, todo mundo aqui vai passar em algum momento, ou já está passando. Isso é consolo para nós. Isso é consolo. O outro ponto, aí agora, por isso que assim, tudo isso aqui que eu estou falando são verdades espirituais, tá? Não são verdades racionais e humanas, não. Próximo ponto é, está passando pela dor, pelo sofrimento? Alegre-se. Não sou eu que disse, é a palavra de Deus que diz. Alegre-se. Queridos, não é fácil olhar para isso e falar, Senhor, você está de brincadeira comigo. Sabe a dor que eu estou passando vai falar para eu me alegrar? Ninguém aqui está desprezando a dor, como eu disse. Mas a questão da alegria é algo que você se apega como uma âncora de fé. Mesmo naquele momento, você não está conseguindo, mas você sabe, Senhor, a Tua palavra me diz para que de alguma forma eu encontre alegria no Senhor. Não é uma alegria, aquela alegria leve, talvez, de estar rindo toda hora, como se nada tivesse acontecendo. Não é isso. Mas é a alegria que vem muitas vezes, e aqueles que já passaram aqui por momentos de dor, de luto, de ter descoberto uma doença, de ter passado por uma coisa ruim, assim, uma grande situação em que você não sabe o que fazer, que você está lá pensando em várias situações difíceis e vai acontecer isso, e agora como vai ser, mas de repente parece que vem uma brisa suave. Fica calmo. E aquela brisa logo passa e você volta a sofrer, mas aquela brisa, aquele falar do Senhor, calma, a gente sabe o que é isso. Muitas vezes você sente aquilo. Não estou falando aqui misticamente, não é isso, mas você está ali e de alguma forma você fala, não tem solução, mas de vez em quando vem aquele, fica calmo. Está nas minhas mãos. A gente sabe o que é isso. O Senhor fala. A gente precisa entender que esse é o nosso padrão, esse deve ser a nossa busca quando isso acontece. Então, repetindo, humanamente falando, é possível se alegrar em meio a sofrimento? Não, é impossível. É impossível. Por isso que aqueles que vivem de acordo com o mundo, se estribando no seu próprio conhecimento, achando que eles são responsáveis por tudo. Não, eu leio a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero, eu obedeço a hora que eu quero, eu amo a hora que eu quero. A parte do Senhor, você não vai conseguir. Isso aqui é totalmente contrário à nossa natureza humana. Aqui a gente vai precisar se entregar e se colocar diante de Deus. E sabe por que é possível, irmãos? Porque se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, o que Gálatas 2 nos ensina? Que nós, então, estamos em Cristo. Então, assim, Danilo, como que pode alguém se alegrar em meio ao sofrimento? Eu não posso, mas Cristo pode. Cristo se alegra ao sofrimento, no sofrimento dele, mesmo sofrendo, mesmo se angustiando como se ele se angustiou no Getsemane, nós sabemos disso. Mas lembra o que Isaías diz? 53:11? Jesus Cristo, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O que está escrito antes e depois em Isaías 53? Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi traspassado, ele foi moído, mas ele viu o fruto daquele trabalho e ficou satisfeito. Eu não consigo ficar satisfeito quando eu sou moído. Eu não consigo. Mas se eu estou em Cristo Jesus, como a palavra nos ensina, eu estou naquele que se alegra com o fruto daquele trabalho, mesmo que ele tenha vindo por meio da dor e do sofrimento. Veja, isso é um milagre. Isso não é algo normal, isso é um milagre de Deus. Nós estamos em Cristo a gente pode experimentar essa realidade. E se a gente não experimenta? E se a gente não consegue? A primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte: se coloque diante de Deus. Medite nessas palavras, medite em Isaías, medite no servo sofredor, medite em Pedro. Fala, Senhor, a tua palavra me diz para experimentar isso. Eu não estou conseguindo, eu quero isso. Eu posso dizer uma coisa para vocês, olhando para mim mesmo. Todas as vezes, assim, é inversamente proporcional. Quanto mais perto do mundo eu estou, mais difícil vai ser reconhecer isso. Mais difícil vai ser aceitar isso. Mas o contrário também é real. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu estou perto do Senhor, quanto mais eu estou buscando,
mais eu vou entender. Agora, se eu reconheço isso, e tudo começa por um reconhecimento, Senhor, eu não estou conseguindo, me capacita. Eu digo, irmãos, há esperança. Se você olhar para Cristo, há esperança. Por mais distante que você esteja, o nosso Senhor já converteu e já mudou prostitutas, viciados, traficantes, bandidos, homicidas. Ele faz isso, ele não tem problema nenhum em fazer isso. Mas essas pessoas, elas precisam se arrepender, elas precisam entender que elas estão no caminho errado e que elas precisam de ajuda. Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que é o fruto do sofrimento, eu estou falando aqui de sofrimento de pessoas que não deram causa alguma. Mas muitas vezes você não deu causa nenhuma, mas hoje você está vivendo longe do Senhor. E se você estiver vivendo longe do Senhor, dificilmente você vai se dispor a sofrer por Ele, ainda que isso vise um crescimento da sua parte. Olhe para Ele, espere nele, conheça Ele, busque a Ele, é isso que a gente precisa fazer, é isso. Mas não tema a dificuldade do início. Eu não tenho condição de fazer isso. Confesse isso para o Senhor e busque. Não há impossíveis para Deus, só para nós. O quarto ponto, você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Olha o que o texto diz, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Fica claro para nós um dos aspectos do sofrimento que aqueles homens estavam passando, que era a injúria. O que é ser injuriado? É ter o teu nome ofendido pelas pessoas. A gente tem até os crimes aqui no Brasil de injúria, calúnia, difamação. É quando eu começo a dizer, fulano, bandido, sem vergonha, ele não presta, você não conhece, ele é assim, ele é assado, e você destrói a reputação de alguém. Alguém pode dizer, isso não é nada. Pior é quando alguém te machuca fisicamente. É verdade, fisicamente é muito ruim. Mas ter uma reputação destruída não é fácil. Alguém ser uma pessoa honesta, correta, que não fez nada, ser taxado de corrupto, por exemplo. Um homem que nunca fez nada contra a esposa ser chamado de um adúltero e ficar com essa fama, porque depois que a fama acontece é difícil você voltar atrás, não é algo fácil. Aqueles homens estavam sendo injuriados como maus cidadãos, como pessoas que não prestavam, e por isso, o que acontece na prática? É só a minha honra, não é só a sua honra, você é mandado embora, você é expulso da sua casa, o dono da sua casa não quer mais você como locatário, ali como o locador manda você embora, você vai ter consequências. Talvez a tua esposa vai olhar para você e falar, e se for verdade? Talvez o seu filho vai te olhar de outro jeito. As coisas machucam mesmo e levam as pessoas à destruição. Então aqueles homens e mulheres estavam sendo injuriados, a gente consegue ver isso aqui. Só que o texto, além de nos explicar isso, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Mas veja, aqui ele qualifica. Você está sendo injuriado pelo nome de Cristo. Você está sendo injuriado como cristão. Pelo fato de você não ter feito o que o mundo queria que você fizesse. Pelo fato de você ter, pelo contrário, feito aquilo que Cristo quer que você faça. Você fez isso, obedeceu a palavra, obedeceu o Senhor e está sendo injuriado, está sendo mal falado, está sendo desprezado, está sendo ofendido, está sofrendo consequências reais disso. A gente vê em países muçulmanos, por exemplo, ou outros que há uma perseguição grande, países comunistas e tudo mais, se você dizer que você é cristão lá e proclamar isso, o que vai acontecer com você? Morte. Morte, campo de concentração, perder tudo que tem. Era isso que muitas vezes eles estavam falando ali. Então, mas se for sofrer por causa do nome de Cristo, bem-aventurado você é. E veja, nós sabemos, já ouvimos várias vezes o que significa ser bem-aventurado. Não é só ser feliz. Ser bem-aventurado é você ter um privilégio, uma felicidade acima de uma felicidade normal, um estado de paz e alegria que traz para nós um sentido todo diferente de vida. E mais do que isso, o texto vai dizer que não só bem-aventurado, o Espírito de Deus e da glória de Deus está sobre nós. Irmãos, se eu não vou nem falar de vocês, se eu tivesse a mínima noção do que é isso, de alguém falar, olha, se você sofrer e for injuriado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser bem-aventurado e o Espírito da glória de Deus vai repousar sobre você. Se eu tivesse isso aqui de fé, eu ia falar, então, Senhor, manda o sofrimento que for, porque não deve ter nada melhor do que privilégio maior do que ter o Espírito da glória de Deus repousando sobre mim. Mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo entender o que é isso. Eu não consigo. E eu imagino que vocês também não. Mas se você estiver passando por sofrimento hoje, por causa da sua fidelidade ao Senhor,
e mesmo que você não entenda o porquê dele, eu digo para você com muita tranquilidade, porque não sou eu quem diz, mas a palavra diz. O Espírito da glória de Deus está sobre você e você é bem-aventurado. O que significa isso, irmãos? Na prática, eu não sei te falar o que significa isso, mas eu sei que isso é verdade e que isso é bom. Creia nisso, aceite isso, receba isso como algo que te consola e para que te, de fato, traga força nesse momento e nesse dia. Então, por estar em Cristo, nós podemos usufruir isso. E, por fim, o quinto ponto que eu queria trazer para vocês é o verso 15 e 16, que ele já falou outras vezes no texto, na carta. Não sofra, porém, que o sofrimento de vocês, aqui a gente está falando de gente que sofre pelo nome de Cristo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Agora, se for para sofrer, é para sofrer como cristão. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Vocês conseguem entender? Aqui é muito claro. Tem muita gente que se diz crente e outros que são crentes mesmo, que estão sofrendo. Mas estão sofrendo por quê? Porque é um fofoqueiro e se mete na vida de todo mundo, como o texto diz aqui, se intromete no negócio de todo mundo. Entenda, se você faz isso, você vai ser julgado por isso. Vai ser julgado por isso. Você tem que dar conta de tudo que você fala. O fofoqueiro, é pecado isso. Se você é um ladrão, você vai ser preso. Se você é um assassino, você vai ser preso. Você vai trazer morte para a tua casa. A Bíblia nos ensina isso. Então, se você estiver passando por isso, eu estou passando um grande sofrimento por causa da minha fé. O que você fez? Porque eu me meti lá no negócio do outro, ele achou ruim e brigou comigo. Não, você não está sofrendo por causa da sua fé. Você está sofrendo porque você é um intrometido. Não é isso que esse texto está falando. Não que o sofrimento que decorra disso não seja um sofrimento que visa também restaurar. E é isso que a gente vai falar no próximo ponto. Ele vai restaurar também. Só que vai ser de um jeito diferente. É totalmente diferente uma instrução, a gente está escrevendo sobre criação de filhos. É totalmente diferente a instrução. Existem dois tipos de instrução para filho. Uma instrução que é formativa, que você ensina os caminhos do Senhor. Mas existe uma instrução que é corretiva, que você disciplina quando ele desvia dos caminhos do Senhor. Uma é positiva, a outra é negativa. Ambas fazem parte do processo. Se você peca, e por causa do seu pecado você sofre, essa disciplina ela é corretiva. E dê glória a Deus por ela. Porque ela visa te restaurar, ela visa te buscar, ela visa te trazer de volta. Então, se esse é o caso seu, não seja, mas se for esse caso, arrependa-se. É isso que você tem que fazer. Agora, se não for o caso, não, meu sofrimento não é por conta disso. Então, o que o texto diz? Não se envergonhe disso. Muitas vezes a gente se envergonha, a gente fica passando por um sofrimento decorrente, às vezes, de uma situação que não é minha, que não foi causada por mim. Não se envergonhe disso. Porque o julgamento ou que você tem que se preocupar, o tribunal que você tem que se preocupar, não é o tribunal do que o homem pensa de você, é o tribunal do Senhor. Se você sabe, está todo mundo aqui na igreja, 334 membros olhando para mim falando, você é um homicida. Mas eu sei que eu não sou, e o Senhor sabe que eu não sou, glória a Deus por isso, eu não vou me envergonhar. Eu sei que isso é difícil, mas é isso que a gente deve buscar. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação nossa hoje, terminando esse primeiro ponto. Se você está sofrendo agora e não deu causa a isso, eu vou falar para você, a sua dor é real. Então eu não estou desprezando a dor de ninguém aqui, mas as promessas de Deus também são reais. A sua dor você pode ver. Se você está doente, você consegue sentir, você sabe onde está doendo. Se há uma dor de alma, você sabe o porquê e sabe a hora que dói. É verdade isso. Mas, meus irmãos, a promessa de Deus é tão real quanto e muito mais. Porque a dor pode passar. A doença pode sarar. Aquele tumor pode ser tirado. Mas a palavra de Deus não muda. As promessas são reais, elas são mais reais do que tudo. E você é bem-aventurado, e essa é uma das promessas. Sobre você repousa o Espírito da glória de Deus, e não existe privilégio maior do que esse. Se te julgam, te machucam, te ofendem ou te difamam, nada disso muda o fato de que você está em Cristo e que essa dor vai passar, nem que seja na glória, mas vai passar. Cuide dos seus olhos e mente, foque no Pai soberano que cuida de você, no Filho que morreu por você e no Espírito que repousa hoje sobre você.
Na exultação da eternidade, que é o que o texto diz. Sabe o que é exultar? É muito mais do que alegria. Muito mais. Exultar é uma alegria absurda. Talvez que a gente nem saiba perto do que é isso. É na exultação da eternidade, não na breve e momentânea tribulação, como a gente aprende nas Escrituras, pelas quais a gente está passando agora, que a gente tem que esperar. E lembre-se, olhar para isso e pensar nisso e compreender isso faz com que as coisas fiquem do tamanho certo aqui. Amém. Quando a gente olha para isso, os problemas aqui ficam do tamanho que eles têm mesmo. O que é 30 anos de sofrimento perto da glória diante de Deus? Entendeu? Então, assim, essa é uma realidade. Aqui agora a gente vai para o segundo ponto, o sofrimento como juízo. Isso vai estar lá no verso 17. Então, o sofrimento para o cristão pode vir sem nenhuma causa aparente, como a gente falou, mas nós sabemos que, ainda que já sejamos cristãos, nós ainda pecamos. Você sabe disso, eu sei disso. Tem gente que acredita na perfeição plena depois. Isso não está na Bíblia, isso é contrário às Escrituras. A palavra diz que, tristemente, nós vamos continuar, eventualmente, a cair. Só que cristão, ele não vive em pecado, ele cai no pecado, é diferente, é outra coisa. O fato é que eu sou filho, eu creio nisso, eu sou filho. Aí eu peco, e eu tenho um Deus que é meu pai, e que ele me ama, e que ele detesta o pecado. O que esse Deus maravilhoso vai fazer quando ele vê o filho Danilo dele caindo no pecado? Quietinho ali, como se nada tivesse acontecido? O que ele vai fazer? Ele vai deixar passar? Qual que é um dos... Aqui temos muitos professores aqui, né? Agora tem a escola, ele pode ver isso mais de perto. Qual que é um dos grandes problemas hoje para os professores com as crianças? Quando você chama a atenção da criança, ela fala assim, o meu pai deixa. Se você falar bravo comigo, eu vou chamar meu pai e o meu pai vai ver com você e vai conversar com você, porque meu pai me permite fazer isso. Eu posso bater em quem eu quiser lá em casa. Meu pai falou que eu posso. Então tem muito pai hoje em dia, e sempre teve pais assim, que passam a mão no pecado do filho, que orientam o filho a pecar, que fazem coisa, que acha tudo beleza, tudo bonito. Não gosta do pecado dos outros. Quando o filho dele bate, beleza. Quando o filho dele apanha, isso não pode acontecer. Mas Deus é esse tipo de pai? Deus não é esse tipo de pai. Então, quando você, filho de Deus, pecar, Deus vai te buscar. Deus ele vai lá e vai te trazer de volta. Esse é o Espírito de Deus como Pai, cuidando, zelando, protegendo e guardando os seus filhos, nós aqui todos, quando nós pecamos, porque não existe nada de pior que você possa fazer na sua vida do que pecar. Nada. Você pode perder seu dinheiro, você pode perder sua perna, você pode ficar doente, você pode morrer. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é pecar. Pecado é uma ofensa contra Deus, contra o Deus vivo. Não existe nada pior do que isso. E se você for filho de Deus, se você fazer parte da casa de Deus, da família de Deus, porque se você é filho, você faz parte, então entenda o seguinte, Deus não é esse pai mequetrefe aí que fica deixando o filho fazer o que quiser. Deus é um pai que cuida dos seus filhos. E mais, ele não só cuida para que seus filhos andem uma vida santa, como ele vai usar os seus filhos e a sua família e a si mesmo como exemplo para os de fora. Por isso que o juízo, o julgamento, a disciplina, a proteção, sabe onde que ela começa? Na casa de Deus. Ele não fica, sabe, lembra que eu falei do intrometido aqui, que fica se metendo na vida do outro? Deus não é assim. Ele primeiro trata a casa dele. Ele exerce juízo na casa dele, e aí ele olha para fora e ele exerce juízo lá fora também. Então, o juízo, o julgamento, o cuidado, a busca, a disciplina vai começar por nós. Não se engane em relação a isso. É isso que o texto diz. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Isso é ruim para nós, irmãos? O que Romanos 8, capítulo 8, verso 28 diz? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. O luto, a dor, o machucado, tudo. Como, Senhor? O Senhor vendo a dor que eu estou sentindo. Eu não sei como, e muitas vezes a gente não vai ver como, mas isso é uma verdade, isso é uma promessa de Deus. E é interessante que a ideia de que Deus inicia o julgamento do mundo pela sua casa, pelo seu povo, e é muito interessante. Quando você vai para o Velho Testamento, tudo isso está lá bem claro. Eu até anotei alguns textos, eu não vou passar porque vai ficar tarde. Amós, capítulo 3, vai falar disso.
Malaquias 3 também, Jeremias 25, são textos que vão mostrar Deus começando o juízo pela sua casa. E mais um detalhezinho aqui que toca especialmente aqueles que estão à frente. Começar pelos do templo, começar por levitas e sacerdotes. Eu vou começar julgando esses, que é os que aparentemente estão aqui mais próximos em certo sentido, ainda que seja geográfico. Começa pelo dentro da casa de Deus, por aqueles que são os líderes. E vai para a casa de Deus e depois vai para fora. Isso é muito certo, isso é muito falado em todo o Antigo Testamento. Sabemos que os salvos em Cristo ainda podem pecar, mas por isso somos exortados a orarmos para não cairmos em tentação, lembra que a gente falou na última pregação? Vigiar e orar, falamos disso também, e fugir do mal. Essa é a minha orientação, essa é a sua orientação. Só que você pode cair ainda? Pode. Isso vai acontecer? Infelizmente é bem possível que isso aconteça. E se vier a acontecer, o que a gente faz? Só para lembrar. Lembra que 1 João 1,9 diz para nós? Se você cair, o Espírito Santo que habita em você vai falar. Vai deixar claro para você que você caiu. Sabe o que você faz? Você vai diante do Senhor. Você se arrepende. Você confessa o seu pecado e você clama a Jesus Cristo, seu advogado, junto ao Pai que morreu por você para que Ele te perdoe. Para que Deus te perdoe pelo sangue de Cristo Jesus. Então, irmãos, se você cair, não demore. Trate isso com o Senhor, vá diante de Deus, se arrependa, peça perdão a Ele. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você vai ser perdoado, isso é uma promessa, isso não foi algo que eu estou falando, é uma promessa dEle. E sabe qual vai ser a maior manifestação que de fato você se arrependeu? Você vai abandonar o pecado. Você vai lutar contra esse pecado, você vai abandonar ele. Lógico, talvez você vai ter lutas, mas você vai buscar abandoná-lo. Mas é possível que você se recuse a ouvir a voz do Espírito Santo? Possível. Tem vários textos da Bíblia que diz. Vai lá em Hebreus 3,15 e vai ter uma orientação. Não deixe de ouvir, escute, né? O Espírito continuará a falar conosco. E é muito interessante que o Espírito Santo de Deus ele é muito claro e muito específico. Ele não é o espírito de confusão e acusação que o acusador, o Satanás, tem. Você não presta, você não é nada, você sempre vai ficar aí, você não é nem crente. Eu sofri com isso mais de quase 2 anos, achando que eu não tinha crido no Senhor, porque eu ficava ouvindo isso o tempo todo na minha mente. Você não é nada, você não é crente de coisa nenhuma, você não é nada. O Espírito Santo de Deus, um dia um irmão, um homem de Deus, um discipulador meu falou assim, o Espírito Santo de Deus, isso está na palavra, não foi ele que inventou. Ele é claro. Ele vai chegar e falar assim, Danilo, você mentiu. Danilo, ontem, a hora que você falou com aquele irmão daquele jeito, você estava sendo irônico para machucá-lo e ofender. Você sabe disso. É muito claro. A voz do Espírito ela é direta, clara, simples. E ela aponta o pecado. Mas você pode querer não ouvir. Você pode ouvir a voz do Espírito, e aqui eu não estou falando, eu não escuto vozes, tá? Mas isso é uma convicção que a gente tem da parte do Senhor. Você pode ouvir isso e falar, sim, mas veja bem, Senhor, eu falei daquele jeito, eu ofendi, mas veja bem, entenda o meu ponto e tal, e você pode ficar discutindo com Deus. Isso não muda o seu pecado, você continua em pecado. E às vezes vai acontecer alguma coisa. Você vai justificar, você vai fugir, você vai passar 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você não vai pedir perdão e aparentemente você esqueceu. Pode até ser que você esqueça. Mas vocês acham que Deus esquece? Deus abandona pecado? O que vocês acham de um juiz que esquece os crimes do bandido? Ah, já faz tanto tempo, deixa esse assassino na rua. Não pode, tem que ser punido. A gente entende isso. Por que você acha que Deus iria se esquecer do seu pecado que você não confessa? Do seu pecado que você se mantém, e você se mantém há tanto tempo, e você se acostumou tanto a ele, que o Espírito fala, e você simplesmente nem liga. Você criou um calo no seu ouvido. O calo não quer dizer que o sapato deixou de apertar. Significa que você acostumou. Mas ele está lá. Agora, se isso acontece conosco, um dia Deus, que é Pai, Ele vai chegar na gente e vai, preciso tratar desse seu pequeno calo. E eu vou fazer aquilo que for necessário para tratar isso. Seja o que for necessário. O juízo começa pela casa de Deus e eu quero apresentar a minha igreja como noiva pura, santa, bela, limpa, imaculada no grande dia do juízo. E para isso Ele vai fazer o que for necessário, ainda que seja trazer dor e trazer disciplina. O texto aqui que a gente já leu e relê tantas vezes, mas a gente precisa ler de novo, Hebreus 12, 5 a 7.
Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Então, quando o Senhor vir e revelar o teu pecado, quando o Senhor vir e abrir isso, e você sabe que vai ser dolorido, vai machucar gente ao teu redor, mas aceite isso como uma disciplina do Senhor. Não fuja mais, não tente justificar mais. Se coloque diante de Deus e fale: Senhor, é verdade. Agora tem misericórdia de mim, dos que estão à minha volta, para que o sofrimento não seja mais ou pior. Segura, protege, faça o que o Senhor quiser, mas trate, para que eu não volte a pecar nesse sentido, para que isso não volte a acontecer, para que a minha vida de fato haja transformação real feita pelo Senhor. E aí a segunda aplicação que eu faço hoje: se você está sofrendo o juízo de Deus por conta do seu pecado, arrependa-se, confesse o seu pecado ao Senhor e submeta-se à sua disciplina. Eu não estou falando necessariamente de disciplina eclesiástica, eu estou falando da situação. Às vezes eu vou ter que confessar para minha esposa alguma coisa, às vezes eu vou ter que tratar lá no meu trabalho, às vezes eu vou ter que parar de receber um dinheiro que eu não deveria estar recebendo, eu vou ter que parar de pegar com um fornecedor que eu sei que está trazendo aquele bem lá de um lugar que eu sei que é meio esquisito. Eu vou ter dificuldades com isso. Vou ter que começar a pagar o imposto que eu estava fingindo que não pagava, que eu achava, não precisa. É isso. Vai ter consequências? Vai. Mas diante de Deus, faça isso, aceite isso. Se você já fez isso, já está fazendo isso, mas ainda está tendo luta contra o pecado, não desista. Continue se colocando diante de Deus, falando: Senhor, eu ainda estou tendo luta, eu já confessei, mas eu ainda estou debaixo da sua disciplina. Espere. Faz parte do processo de disciplina esperar. E confiar que a hora que o Senhor quiser parar, Ele para. Talvez seja amanhã, talvez seja hoje, talvez vai demorar mais, mas Deus sabe a hora. Deus sabe. E Deus não vai disciplinar um filho dele nem 1 centímetro a mais, nem 1 a menos do que ele precisa. Isso é uma garantia dele, pela perfeição dele. Agora, uma outra situação. É possível que muitos de nós, aqui, a gente está falando do juízo que vem pela casa de Deus por causa do pecado das pessoas que se dizem cristãs. É bem possível que muitos de nós estejamos nesse momento em pecado mesmo. E aparentemente, o cara está ouvindo aqui e falou assim: ixi, eu estou fazendo tudo isso que o Danilo falou, mas ninguém sabe. Porque assim, o meu imposto, eu fiz um esqueminha que ninguém pega. Aquela pessoa lá que eu tenho ofendido o Senhor, aquela pornografia que eu estou vendo, está num lugar lá que a minha esposa nem consegue abrir. Graças a Deus, né? É assim que as pessoas fazem, né? Graças a Deus ninguém me pegou até agora. Já faz um tempão e acho que está tranquilo, né? Porque senão ninguém descobriu, ninguém viu, ninguém sabe. Vocês conseguem entender a tolice desse pensamento, se a pessoa diz que é cristã? É verdade, pode ser que ninguém saiba. Ninguém. Você está enganando todo mundo. Você só não está enganando uma pessoa. Quem? Deus. Meus irmãos, o que é o julgamento do mundo? Que a única coisa que pode fazer é te matar? O julgamento de Deus, que tem efeito por toda a eternidade. Mas a pessoa está preocupada: o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Você tem que se preocupar o que Deus pensa de você. É isso que você tem que se preocupar. O que o Senhor pensa de mim? E, meus irmãos, você pode enganar de todo mundo, mas você não engana Deus. Então, se você está vivendo nessa situação, eu estou vivendo no pecado há anos e está tão acostumado, todo mundo, ninguém está sabendo, eu não tive consequência nenhuma, acho que está tudo bem, acho que Deus está até aceitando. Eu vou dizer uma coisa para você. 2 possibilidades. A primeira possibilidade é que você não é cristão. Simples assim, você não é um crente. Mas eu nasci, meu avô, meu pai era, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu dou dízimo, eu sou um oficial da igreja, presbítero, diácono, eu venho aqui todo dia, eu faço um monte de coisa, eu participo, tal. Judas era apóstolo e foi para o inferno. Você acha que ele andou 3 anos com o próprio Cristo? Mas ninguém descobriu, tal. Você não é cristão, simples assim. E você pode enganar todo mundo. Pode ser que um dia a gente descubra. Por isso que serve a disciplina eclesiástica, para verificar se no nosso meio não existem falsos crentes. E quando isso é descoberto, essa pessoa é excluída do meio e há uma sentença: nós não entendemos mais você como um cristão. Mas pode ser também que você consiga enganar a gente até o fim.
e você por 30, 40, 50, 60 anos, e você morreu, aí acaba a enganação, aí você vai para o inferno. Mas e tudo que eu ouvi? Você vai para o inferno, com muito mais qualificadores do que se você fosse alguém que simplesmente não ouviu, porque você ficou a vida inteira ouvindo e rejeitando, a vida inteira ouvindo e rejeitando. Quem que você quer enganar? Se essa é a sua situação hoje, quero dizer, você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa crer no Evangelho, você precisa se arrepender do seu pecado porque você não é crente. Ah, mas eu já sou batizado. Isso não serve para nada, você toma um banho gelado. Só. Isso não serve para nada. Se você não se preocupa com o pecado, se o pecado para você não te ofende, se você vive uma vida absolutamente devassa, escondida, como se isso fosse normal, meu querido, possivelmente você não é cristão. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso implica dizer o quê? Reconhecer que Ele morreu no seu lugar, mas mudar de vida. Isso é receber Jesus como seu Senhor. O Flávio disse aqui no começo, e a gente cantou, aquele que ama faz o quê? Obedece mandamento. Muda de vida, creia no Evangelho, é isso que você precisa. Agora, é possível também que existam pessoas aqui no nosso meio que creem no Evangelho. Não tem como eu dizer isso, você que vai ter que saber. Que creio, não, eu creio, mas ninguém me pegou ainda. Eu estou fazendo uma coisinha aqui, está escondidinha já faz um tempo, ninguém pegou, ninguém está sabendo. Mas me incomoda isso, porque eu sei que está errado, eu sei que eu preciso voltar, eu sei que eu sei, mas eu estou aqui esperando para ver o que vai acontecer, com medo de tratar. Eu sei que preciso tratar, mas estou com medo de tratar. Ou também uma outra possibilidade, você se diz crente, você se diz cristão, e você quer pecar. Você ama o pecado, e você deseja pecar. E você fica lutando porque você sabe que não pode, mas você quer, e você fala, não, eu vou, e você acha isso normal. Ou seja, você vive uma vida dupla. Você vem aqui, diz que é cristão, às vezes pode até ser, mas está vivendo no pecado. A sua vida, a sua alegria está lá, está no mundo. E aqui, se você vive assim, na sua cabeça, tá? Dê nome para os seus pecados aí, seja eles quais forem. Dê nome. Não fique jogando, eu sou assim mesmo, eu preciso... Não, dê nome, qual que é o seu problema? É mentira? É a maledicência? É a pornografia? É a inveja? O que é? É o orgulho? Dê nome. Agora, se você tem temor do Senhor, e você está passando por isso, e você está vivendo nesse pecado, aí eu vou trazer um texto muito pesado e muito sério, mas é um texto da palavra de Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 10, verso 26. Prestem atenção, irmãos. Aqui eu não preciso nem explicar, o texto é muito claro. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Você vai fazer o quê? Ah, você precisa crer em Jesus. Ah, eu já creio. Ah, tá. Então tenho que falar para você, né? Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa. Expectativa é espera de juízo, julgamento. E fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que são homens, né? Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou ao Filho de Deus, Jesus Cristo, que profanou o sangue da aliança com o qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quando você, cristão, eu, cristão, deliberadamente vou lá e peco, sendo cristão, sabendo o que eu estou fazendo, eu estou profanando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Quem disse isso? Não foi um juiz, não foi o presidente, não foi um policial. Quem que disse isso? Foi Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você que se diz crente continua vivendo o pecado de maneira deliberada, entenda, esse texto é para você. Ele está de fato desconfiando se você é cristão ou não. Mas ele está dizendo e dando, olha, você tem noção do que você está fazendo? Então, se você leu isso aqui e não teve temor, possivelmente a gente está no caso anterior, você não é crente. Mas se pela graça de Deus você escutou isso e isso trouxe temor para o teu coração, ainda há esperança. Se arrependa. Confesse o seu pecado, trate o seu pecado, seja ele qual for, para que você possa, de fato, ter paz com Deus e descansar no Senhor. Então, essa é a terceira aplicação que eu trago para vocês. Entregue-se ao Senhor, busque a restauração dele antes que ele venha.
antes que o juízo dele venha, antes que isso tudo seja exposto, antes que isso tudo seja jogado, e ele, lógico, ainda que ele faça isso, vai ser para o teu bem. Mas que você possa ir por arrependimento, e não porque algum oficial de justiça veio te buscar na tua casa e te levar na marra. Que em nome do Senhor Jesus isso possa acontecer na sua vida. E aí a gente, só para encerrar, tá, irmãos? Agora eu sei que eu já passei um pouquinho do tempo, mas só para vocês entenderem o que acontece no fim do texto, ele vai dizer assim, ora, se primeiro vem por nós o juízo, o julgamento, né, como a gente falou, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, o que esse texto quer dizer? O juízo, para nós que somos filhos, ele leva para a disciplina e restauração. Mas e o juízo do ímpio? O juízo do ímpio não é para restauração e disciplina, ele leva para condenação. Tá? Então, existe uma diferença do tipo de juízo que é recebido. Quando o crente sofre, isso tem que ficar claro. Quando um crente sofre, você está vendo um pai julgando e exercendo juízo e disciplina sobre um filho que ele ama, porque ele é santo, certo? Ele faz isso com quem ele ama, para a disciplina e para a restauração. Isso devia ser um testemunho para o mundo. Se Deus trata assim os filhos dele, se ele é severo na disciplina com os filhos, imagina o que ele vai fazer com seus inimigos. Se o pecado de um filho de Deus não passa impune, ele é pago na cruz, penalmente falando, mas no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, por meio do processo de santificação, ele é tratado. Você acha que ele vai deixar passar em branco o pecado do ímpio, que é inimigo dele e que rejeita ele? É claro que não, meus irmãos. Quando um crente sofre, isso serve então de alerta para o mundo. No nosso caso, nós tivemos nossa pena paga por Cristo, e se hoje nós sofremos, é para Deus fazer a gente mais parecido com Ele. Mas os ímpios vão ter que pagar essa pena por cada um dos seus pecados. Cada injúria, cada difamação, cada pecado vai ter que ser pago. Vai ser, a eternidade é pouco para isso. Eles vão ficar o resto da eternidade todos sofrendo por isso. E por fim o verso 19, o que fazer quando o sofrimento chegar? Por isso também os que sofrem. Ele volta para essas pessoas que estão sofrendo segundo a vontade de Deus, né? Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem, entreguem. Entregue, é você pegar a sua alma e entregar ao fiel Criador. Sabe como que isso se revela na prática? Quando isso é uma disposição real minha, Senhor, está aqui, eu entrego a minha alma em tuas mãos. Isso implica fé, isso implica descanso, isso implica estar nas tuas mãos. Mas isso traz também uma consequência natural na prática do bem. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, mesmo que eu esteja passando por uma vida bem difícil agora, uma luta muito grande, não muda a minha disposição dada pelo próprio Deus de continuar a ver uma vida de obediência na prática do bem, na prática de boas obras. Então, assim, se você está passando hoje por alguma situação de sofrimento segundo a vontade de Deus, voltamos para o primeiro ponto. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, descansa nele e vive uma vida que glorifica a Ele. É isso que você pode fazer. Como? Obedecendo os mandamentos, amando o próximo, continuando vivendo, fazendo aquilo que você tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer.